Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e hoje, mais uma vez, vou gravar sobre esse livro maravilhoso. Eu amo esse livro. Também seguindo o último shorts que eu fiz foi sobre mentes ansiosas e me pediram para que eu gravasse um vídeo um pouquinho mais longo, porque eu estava gravando shorts e shorts. Então eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre esse livro que eu gosto muito. E esse também é da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Então vamos continuar falando de mentes. O tema maravilhoso é esse aqui, olha. Mentes inquietas. Esse livro aqui vai falar sobre transtorno de déficit de atenção, hiperatividade mental e física. Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Vai tratar sobre tudo isso e um pouco mais. Fala aqui atrás, vou ler um pouquinho para vocês. Desorganizados, impulsivos, desatentos e com excesso de energia. Com frequência não param quietos. Vivem com a cabeça a 1000 por hora e se distraem ao menor dos estímulos. Então, as pessoas que têm esse transtorno, elas têm prejuízos na vida, elas têm grandes sofrimentos e isso pode comprometer essa qualidade de vida que elas têm. Elas se sentem incapazes, o livro fala assim, olha, que elas se sentem incapazes e inadequadas. É como aquele patinho feio, sabe? Quando a pessoa se sente que ela tá fora do contexto, que tudo é diferente, que ela não se encaixa. Então ela vai passar por esses tipos de sentimentos. Esse livro aqui, Mentes Inquietas, ele foi o que consagrou a doutora Ana Beatriz como uma best-seller. Então ele tem mais de 2 milhões, isso na época, né, que foi impresso, imagina agora, mais de 2 milhões de livros vendidos. Então a próprio livro fala que tem uma linguagem fácil, e realmente é assim que acontece com os livros dela, e ajuda com que a gente desmistifique conceitos que a gente tenha que não está apropriado para quem tem déficit de atenção. Eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, pedindo para que eu fizesse um vídeo um pouco mais longo, a minha história com esse livro. O primeiro livro que eu li da doutora Ana Beatriz foi Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado. É um livro bem conhecido e tem vários, fala de alguns casos aqui do Brasil, outros casos do exterior, sobre psicopatia e assim por diante. Outro livro que eu indico é um livro assim, um tema mais profundo, nem todo mundo, né, simpatiza de cara assim, mas para quem gosta desse tema de psicologia, da área mentes, é bem interessante. E quando eu estava passando uma vez em uma loja de departamentos e eu vi esse livro, esse aqui, já tinha lido Mentes Perigosas. E eu não dei muita atenção, eu estava num momento bem ocupado e estudando e lendo outras coisas, e eu não dei muita atenção. Na época, faz bastante tempo que eu achava que era uma questão que acontecia, o TDAH, só com crianças. E eu pensava que com o tempo, tivesse acompanhamento, era algo que fosse passar. Eu estava totalmente errada. Então, uma vez eu estava lendo uns temas e eu me deparei na internet com um tema que falava assim: se você ama alguém que tenha TDAH. Era mais ou menos assim, caso você ame alguém que tenha TDAH. E eu falei, poxa,
como eu tenho contato com crianças, alunos, adolescentes, adultos, e aí eu pensei nas crianças, na época eu dava aula para criança, então eu pensei, interessante, é um tema com o qual eu posso me deparar a qualquer momento. E aí eu entrei no link que eu estava encontrando lá na internet, e ele foi me falando várias características de pessoas que têm o TDAH. E no final, ele fez a indicação para esse livro. Eu já estava no final do artigo lá que eu estava lendo, eu estava totalmente envolvida já com o tema. Então, eu, apaixonada por livros, gostei do tema, pesquisei sobre comprar esse livro. E foi quando eu voltei, não lembro, acho que o primeiro livro, esse aqui já é o meu segundo. Então, o primeiro livro eu voltei àquela loja e comprei. Comprei esse livro e fiquei encantada com tudo que eu aprendi. Então, muita gente pensa que eu adquiri, entendeu? Tem muitas crenças que a gente tem antes de entender sobre o assunto que é totalmente errônea. Então, as pessoas pensam, você agora está com TDAH. A gente escuta isso. Escuta, eu acho que eu adquiri TDAH. Mas a pessoa, ela só é TDAH quando ela nasce com. Isso é muito importante, a gente entender que a pessoa, ela tem que nascer com o transtorno. E depois vem a pesquisa médica, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, para que a pessoa vá conseguindo lidar com os sintomas no dia a dia, na vida dela, vai aprender também. É muito interessante que nós saibamos disso, para quem gosta do tema, para quem está envolvido, para quem estuda, para quem lida com crianças, se informar. Esse livro ele é muito educativo nesse sentido. Eu achei interessante o livro todo, mais uma vez, mas tem os capítulos, os queridinhos, que vai fazer com que a gente abra mais a nossa mente a respeito do tema. E tem o capítulo que fala sobre o TDAH e as mulheres. É logo o capítulo 2. É interessante que ele fala em um subtópico aqui que é passando batido, TDA feminino. Diferente dos homens, as mulheres que têm TDA, elas podem muitas vezes passar incógnitas aos olhos mais atentos. Entre elas predomina o tipo sem hiperatividade. Predomina, não quer dizer que não tenha, mas é predominantemente sem hiperatividade, ao contrário de seus pares masculinos. Tal diferença determina por particularidades biológicas dos sexos e, além do mais, aliada ao componente cultural. Então, isso pode contribuir para a aparente superioridade numérica da população masculina entre os que têm o diagnóstico de TDAH. Porque geralmente os meninos, eles são cometidos com TDAH e eles têm mais a hiperatividade. E nas meninas é mais a desatenção. Então, por isso que as pessoas às vezes falam assim, fulano foi... perdão. Bati aqui no microfone. É diagnosticada com TDAH, mas nem parece. Ela é tão calma, ela é tão quieta, tão paciente. No entanto, o que a pessoa não sabe é que o tipo diagnosticado é predominantemente o desatento, que é o que mais acontece com as mulheres. Daí tem estudos, diz assim, olha, nesse parágrafo na página 51, diz assim, sabe-se que para cada mulher com TDA, em média, há 3 homens, segundo estudos recentes.
Essa proporção já foi considerada em 5:1 em média. No entanto, permanece a dúvida se o TDA é realmente mais frequente em homens ou se as mulheres estão sendo subdiagnosticadas. Antes de as pesquisas lançarem maior luz sobre o tipo não hiperativo, meninas talvez até pudessem ser diagnosticadas como portadores do transtorno de déficit de atenção, se fossem do tipo hiperativo. Então, às vezes, né, aí fazem os estudos aí. E o interessante e ótimo que os estudos estão sempre aí em andamento. Cada vez mais a gente vai descobrindo mais coisas, porque geralmente os transtornos eles não são simples, são bem complexos. Esse livro aqui, então, vai ser mais uma indicação. Eu gosto porque os capítulos, eles vão aos poucos levando a gente para um entendimento maior e mais sensível sobre esse transtorno de TDAH. Vou mostrar de novo aqui a capa. É esse aqui, tá bom? Para quem se interessar. E como ajudou muito a mim a esclarecer muita coisa sobre o transtorno, pode ser que ajude você também. Então, por hoje eu fico aqui com essa indicação maravilhosa. Se foi relevante para você, se você gostou, se você acredita que é interessante para outra pessoa que você conheça, seja mãe, professores, estudantes, pessoas curiosas sobre o tema, pode enviar esse vídeo. E se você puder, deixe seu like. Nos vemos na próxima. Foi um prazer estar com vocês. Bye, bye.